A maioria das tesouras de cozinha tem dentes de metal como de um alicate no meio delas, entre as alças. Eles podem ser úteis para quebrar nozes, cascas de caranguejo e soltar outros produtos difíceis. Você também pode abrir frascos e garrafas ou remover talos de ervas com a ajuda deles. É possível manter suas refeições frias e sua comida fresca fazendo uma bolsa de gelo caseira. Pegue uma esponja e encharque-a com água. Em seguida, coloque um saco plástico e deixe-a no freezer. Uma vez que esteja congelada, ela ficará assim por muito tempo. Tenha em mente que você deve usar um saco impermeável e uma esponja nova. Se você virar um recipiente Tupperware, verá alguns símbolos. Eles vão dizer se você pode colocar o recipiente na máquina de lavar louça, no micro-ondas ou no congelador. Você pode até descobrir como reciclá-lo. Os grampeadores, na verdade, têm dois modos de uso, e não apenas um. Há uma placa de metal na parte inferior do dispositivo, que ajuda a dobrar os grampos para dentro depois de perfurar o papel. O que muitas pessoas não sabem é que você pode virar essa placa para alternar do modo grampear para o modo fixar. A configuração de fixação é para a fixação temporária. Os grampos se dobram para fora, facilitando a remoção quando necessário e danificando menos o papel também. Quando você toma um gole de um copo de café fechado com tampa, a pressão do ar dentro do copo diminui. É por isso que o ar do lado de fora tenta entrar para dentro do copo. Aquele pequeno orifício na tampa permite que entre um pouco de ar dessa maneira, e o líquido pode sair pelo orifício principal mais suavemente. Muitas vezes é difícil descobrir de quanto sabão líquido você precisa para limpar bem a sua roupa, mas não exagere. Preste atenção na tampa dele. Geralmente há um marcador indicando quanto produto você tem que colocar na máquina. Ou pode haver uma instrução no frasco, informando como medir o sabão líquido. Você pode usar a maioria das chaves de fenda com uma chave inglesa para dar mais torque. Basta prender a cabeça do parafuso com a chave inglesa. Dessa forma, você precisará aplicar bem menos força do que antes. Você também poderá chegar a áreas de difícil acesso com mais facilidade. Aquele furo nas réguas pode ser útil se você quiser pendurá-la em um gancho. Você também pode colocar a ponta do lápis nesse buraco se precisar desenhar um círculo perfeito. Os mexedores de café têm furos, pois eles ajudam a reduzir a resistência da sua bebida. Dessa forma, mexem o açúcar com muito mais eficiência. Esse design também torna esses mexedores de plástico mais resistentes e evita que se dobrem na água quente. Como eles são parcialmente ocos, menos plástico é usado durante sua produção. Algumas bandejas de bombons têm pequenas saliências entre os buracos para os chocolates. Se você empurrar essa saliência, o chocolate que está ali saltará do seu compartimento. As pequenas saliências nas teclas F e J do teclado ajudam as pessoas a encontrar as teclas certas sem olhar para baixo. Isso é especialmente conveniente para quem usa digitação pelo tato. As faixas de sonorizadores nas laterais da estrada são colocadas lá para alertar os motoristas que cochilam ao volante. Quando seus pneus passam sobre essas faixas, o ruído e a vibração funcionam como um despertador. Aquela grade preta em um micro-ondas é chamada de escudo de Faraday. Ela contém a energia eletromagnética dentro do forno e protege o exterior da radiação. A grade também acelera o processo de aquecimento. As garrafas têm gargalos compridos para que sua bebida permaneça gelada por mais tempo. Segure o gargalo e não a garrafa em si, assim sua bebida não esquentará. As ondulações na superfície de uma bola de golfe aumentam sua sustentação e reduzem a resistência do ar. Isso significa que a bola pode ir mais longe. As covinhas não precisam ser esféricas. Elas podem ser hexagonais ou ter qualquer outra forma. Há uma aba na parte inferior do seu espelho retrovisor. Se você empurrá-la para trás durante a condução noturna, os faróis do carro que estão atrás do seu não serão tão ofuscantes. Se você estiver dirigindo durante o dia, puxe a aba para frente. Você pode descascar uma laranja de forma mais eficaz se cortar a casca na parte superior e inferior primeiro. Em seguida, faça uma fenda de um lado e apenas puxe a casca aberta. Os apoios dos carros para a cabeça são destacáveis. Você pode usá-los para quebrar os vidros e ficar preso em seu veículo. Mas ao quebrar o vidro, você facilmente pode se machucar. Então tente deslizar um dos pinos entre o vidro e a porta. Em seguida, puxe o apoio de cabeça na sua direção. O vidro irá quebrar. Mas ei, eu tentaria a fechadura da porta primeiro.
Aqueles copos vermelhos usados em festas e churrascos americanos podem te ajudar a medir líquidos. A linha inferior é igual a 30 ml. A segunda linha significa que você serviu 150 ml. E a terceira linha significa 350 ml. Os tênis foram originalmente inventados para jogadores de basquete. Como eles precisavam amarrá-los de maneira mais confortável, foram inventados aqueles furos laterais, que ajudam os jogadores a amarrar seus tênis da maneira que mais gostam, acomodando bem o pé de qualquer pessoa. Aqueles pequenos botões no seu jeans são chamados de rebites. Eles foram originalmente colocados lá para evitar que as costuras rasgassem. No passado, principalmente mineiros e outros trabalhadores de serviços mais pesados usavam jeans. É por isso que essa peça de roupa tinha que ser particularmente durável. Mesmo que hoje em dia o jeans não seja tão batido, a tradição do uso de rebites permanece. Aquela colher grande e dentada é útil quando você precisa tirar o espaguete da panela. E o buraco no meio dela pode te ajudar a medir as porções. Uma porção equivale ao máximo de macarrão seco que você conseguir colocar no buraco. Às vezes, a pré-lavagem da louça pode fazer com que sua máquina de lavar louças limpe-a pior do que poderia. Sensores especiais dentro das máquinas de lavar louças modernas conseguem perceber quão sujos estão seus pratos. Depois disso, elas jogam um jato de água controlado para lavar toda essa sujeira. A única coisa que você deve fazer é remover os alimentos sólidos dos pratos e empilhá-los corretamente. Aqueles recipientes acartonados de ketchup que são oferecidos em alguns restaurantes de fast food podem ficar um pouco maiores. Basta puxar as abas para fora e caberá muito mais molho no seu recipiente. Ao usar um desentupidor em uma pia de cozinha ou vaso sanitário entupidos, certifique-se de ter a ferramenta certa. Se ele tiver uma cabeça de borracha em forma de tigela padrão, é perfeito para superfícies planas, como uma pia ou uma banheira, mas o projetado para encanamentos do vaso sanitário tem uma cabeça mais estreita. Aquele buraco perto da borda da pia do banheiro existe para evitar que ela transborde. Graças a esse detalhe, todo excesso de água vai para o sifão. Além disso, ajuda sua pia a escoar mais rapidamente. O buraco é um local de escape para o ar que está no sifão. Aquele buraquinho no palito do pirulito pode salvar sua vida. Se o pirulito ficar preso na boca de alguém, o buraquinho impedirá que essa pessoa se engasgue. Mas a razão original para isso é simplesmente não deixar o doce escorrer do palito. Durante a produção, o doce ainda líquido é derramado em cima do palito, que é oco por dentro. Então o doce entra tanto pela parte de cima quanto pela lateral, bem por aquele buraquinho. Quando endurece, fica perfeitamente ajustado no palito de plástico. A maioria dos cadeados tem um pequeno orifício na parte inferior. Ele é necessário para drenar a água e evitar a corrosão. Aliás, ali é o melhor lugar para lubrificar um cadeado. Basta colocar uma gota de óleo e a chave vai girar muito mais fácil. Se você não vir o buraco na parte inferior, o cadeado deve ser para uso interno. Em vez de abrir uma banana pelo cabo, vire-a de cabeça para baixo e descasque-a pela base. Ela abre muito mais facilmente dessa maneira. Um estilete pode servir por muito mais tempo do que você imagina. Olhe para a lâmina com cuidado. Ela é feita de seções paralelas. Quando a lâmina ficar cega, você deve quebrar a ponta dela. Você pode fazer isso com a ajuda da tampa que encontrará na parte inferior da ferramenta. Em um instante, você terá uma lâmina afiada novamente. As listras nos conectores dos fones de ouvido mantêm os fios isolados uns dos outros. Uma listra significa que o fone de ouvido tem um sinal mono. 2 listras indicam que você terá som estéreo. E 3 listras significam que o fone de ouvido também tem um microfone embutido. Normalmente, você pode encontrar um pouco de sílica gel nas bolsas, nos sapatos e em muitas outras coisas que você compra. Esse gel absorve o excesso de umidade. Não jogue os sachês fora. Toda vez que seus sapatos ficarem molhados, coloque alguns sachês de sílica gel dentro. É muito conveniente usar as etiquetas dos pães americanos para organizar seus cabos. Basta pegar uma etiqueta dessas, reunir vários fios e prendê-los juntos. Você também pode escrever anotações nelas e usá-las como lembretes.